Salve, salve galera! Estamos no ar! Para quem estava esperando ansiosamente, esse é o segundo episódio do nosso podcast, o nosso Podcar. Eu sou Igor Silva. Eu sou André Moreira. E esse é mais um Podcar. O tema de hoje é o tema mais polêmico do momento. Hoje a gente vai falar de reforma tributária. Para quem está nos ouvindo, se prepara, viu? Que hoje tem conteúdo bom. Eu acho que a gente, André, não pode começar a falar de reforma tributária sem antes contextualizar quem está nos escutando sobre a complexidade do sistema tributário brasileiro. Porque a reforma surge justamente em cima desse processo de complexidade. A complexidade que nós temos hoje leva tanto ao contribuinte quanto ao legislador buscar ferramentas que melhorem o nosso processo de arrecadação, que melhorem o nosso processo de tributação, que melhorem o nosso processo de distribuição de renda, apesar dos pesares. E como é que a gente pode iniciar essa explanação para quem está nos escutando sobre o quanto é complexo o nosso processo tributário? Fica até redundante, fica até batido, né, falar sobre a complexidade do nosso sistema tributário. Se a gente for falar em quantidade de normas, nós temos aí, na esfera estadual, por exemplo, 27 legislações diferentes para tratar, por exemplo, do ICMS, que é o Imposto de Competência Estadual. Se a gente for falar de municípios, da esfera municipal, a gente tem mais de 5 mil municípios que podem tratar de ter sua própria legislação acerca de impostos como ISS, IPTU. Além disso, a gente tem todas as normas da esfera federal. Então, é um grande arcabouço de normas que, apesar de ser um volume muito grande, acaba complicando e gerando muitas brechas na legislação. Não é à toa que, nos últimos anos, os nossos tribunais superiores têm sido demandados para tratar exatamente de matérias tributárias. O STF tem sido muito demandado para tratar de matéria desse tipo, exatamente por todas as brechas que o nosso complexo, robusto, porém ainda não tão... Como é que eu posso colocar? Eficiente sistema tributário. Eficiente no sentido tanto de arrecadação como de geração de valor para a economia, certo? Um outro ponto importante, um exemplo muito claro desse grande complexo sistema tributário é o seguinte: a nossa Constituição Federal ela data de 88, da década de 80, e a discussão sobre uma reforma tributária vem desde a década de 90, ou seja, poucos anos depois de promulgada a Constituição, já havia demanda para reformá-la. É aquela velha máxima, né? Fechou o texto, bora começar a revisar ele de novo, porque já está atrasado. É isso mesmo. Inclusive, a ideia dessa reforma que a gente está sendo debatida baseia-se naquilo que a gente chama de cobrar imposto sobre o valor que é agregado em cada fase da cadeia de comercial, que é o que é conhecido normalmente como IVA. E esse IVA não é nada novo. Ele começou a ser discutido exatamente lá atrás, lá na década de 90, foi começado a ser discutido uma reforma que incluísse esse princípio de valor agregado no nosso sistema tributário. Isso acaba gerando... iria gerar o que eles estão buscando fazer nessa reforma, que é a simplificação do nosso sistema tributário. Se é que vai simplificar. Eu acho que eu posso trazer um exemplo prático dessa complexidade da nossa legislação tributária, trazendo a discussão sobre tributação da locação. Para quem está nos ouvindo, eu deixo a seguinte pergunta. Para você, locação é um serviço? Esse é um debate que existe há bastante tempo entre os nossos legisladores de chegar ao consenso se a receita de locação deve ser ou não tributada pelo ISS. Hoje está pacificado que não deve. Entretanto, os municípios lutam arduamente para que a locação seja reconhecida como serviço. Porque se for reconhecida como serviço, se ela passar a constar na Lei Complementar 116, ela passará a ser tributada pelo ISS, ou seja, o município passará a arrecadar e o contribuinte passará a pagar mais tributos. Então, algo que para a maioria das pessoas, para o senso comum, poderia não existir essa dúvida,
para quem trabalha com tributos, para quem é especialista da área tributária, para quem vive esse dia a dia, seja como empresário, como estudante, como contador, sabe como é complexo esse processo. Eu acho que a gente pode dar seguimento, né, no nosso bate-papo, contextualizando um pouco o pessoal sobre a reforma tributária. Como você falou, Andrei, o IVA não é nada novo. A gente não está, eu costumo dizer que a gente não está inventando a roda. O legislador está trazendo experiências que funcionam em outros países para a nossa legislação. Só que eu posso dizer, se é me permitido expor a minha opinião, a gente já está dando o nosso jeitinho brasileiro no processo. O IVA ele parte do pressuposto que vai ser cobrado imposto sobre aquilo que agrega valor ao bem, aquilo que agrega valor ao produto, aquilo que agrega valor ao serviço. Entretanto, a gente já sabe que o processo que está tramitando nas casas legislativas abre diversas brechas para legislações complementares, legislações estaduais. E talvez, ao final de todo esse processo, como eles dizem lá em 2032, a gente não tenha uma reforma tão facilitadora assim. É importante, antes de eu te passar a palavra, Andrei, reforçar para quem está nos escutando, que no momento que estamos gravando esse podcast, a reforma tributária ainda não foi aprovada pelo Senado. Esse é um ponto muito importante para basear o nosso debate, independente de que momento você esteja ouvindo esse conteúdo. Hoje, a reforma tributária foi aprovada na Câmara, já existe um texto base e vai estar em caminho de ser votada pelo Senado. Provavelmente haverão mudanças e retornará para a Câmara, posteriormente retornará para o Senado, até chegar para o Executivo poder assinar e começar o processo de normatização da reforma tributária. E aqui, gente, a gente vai buscar trazer para vocês algumas experiências que a gente tem vivido com os nossos clientes no dia a dia. Eu acho que eu já recebi algumas ligações perguntando: e aí, Igor, eu vou pagar mais imposto, eu vou pagar menos imposto? Esse estudo tributário que você fez vai valer quando a reforma tributária sair? Essa economia tributária que você está me entregando hoje vai continuar? E o que eu estou dizendo para os meus clientes é: viva o agora. Não que a gente não vá trabalhar no processo de planejamento, de orientação, longe disso. Mas eu ainda não tenho o texto final da reforma tributária, eu ainda não posso dizer para quem me questiona sobre a reforma tributária qual vai ser o seu cenário daqui a 3 anos. A expectativa, de acordo com o texto que a gente tem hoje, é de que a reforma tributária, sendo aprovada esse ano, ela passa a vigorar num processo de transição que tende a durar entre 8 a 10 anos, a partir de 2026. Ou seja, a realidade que a gente vive hoje, ela vai se manter em 2024 e 2025. Isso vale para o empresário que está no lucro presumido, isso vale para o empresário que está no lucro real, isso vale para o empresário que está no Simples Nacional. E aí, puxando um pouco a sardinha para o nosso lado, para o lado do contador, o processo que vale a partir de agora é, sendo a reforma tributária aprovada, a gente passar a estudar a reforma e buscar entender como isso, como essas mudanças, como esse processo de transição vai impactar a vida do meu cliente. Porque aí eu começo a trabalhar a questão do planejamento. E como vocês assistiram ao último episódio, planejamento é algo que norteia a K-Serviço. Então, viva hoje, se preocupando, claro, com o amanhã, mas eu não posso normatizar algo que ainda não está liberado. Eu não posso dizer como é que vai ser o cenário de futuro se eu nem sei como é que vai ser esse processo de transição. Mas falando de contextualização, Andrei, o que é que esse texto base que foi aprovado na Câmara traz a nível de mudança? Quais são os tributos que vão ser afetados? O que é que vai mudar? Qual é a dinâmica que se pretende alterar com essa reforma tributária que está em trâmite? Basicamente, a nossa análise é que essa reforma ela tem 2 bases. Pelo menos é isso a ideia que está sendo vendida. Foi vendida para ser aprovada na Câmara. É o seguinte: primeiro, simplificação. A ideia deles é simplificar, sobretudo, tributos sobre, na verdade, tributos sobre o consumo, e trazer mais transparência, tanto para quem está comprando, quanto para quem forma o preço de venda, ou seja, para você que é empresário que vai tributar o seu serviço, vai compor o preço de venda do seu serviço ou produto. Então, basicamente, eles tentam hoje reduzir a quantidade de impostos. Essa é a primeira medida. Hoje nós temos ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI. São 5 tributos sobre consumo, que são tributos que incidem sobre o consumo. A ideia deles, dessa reforma, é diminuir para 3, sendo que
O IBS vai ser de competência estadual e municipal, a CBS vai ser de competência federal, e o IS, que é um imposto seletivo, que já, como você falou, já é uma exceção aos outros dois. Então já estão abrindo exceção, claro, é importante citar, que esse S é imposto para bens e serviços que são supérfluos, bebidas alcoólicas, aí vem a galera que gosta de beber. Vai ficar mais caro. A cervejinha no final de semana deve ficar mais cara, viu? Vai ficar mais cara, exatamente, porque, e naturalmente já existe uma majoração para esse tipo de produto. Já existe. A questão é que agora eles vão tentar colocar isso nesse bojo, nesse contexto. Então, basicamente, eles vão começar reduzindo a quantidade de impostos. A ideia disso é simplificar. E aí vem alíquotas fixas, as mesmas alíquotas para os impostos, ou seja, vão tentar reduzir aquilo que cada estado tem uma alíquota de ICMS, por exemplo. Eles vão tentar uniformizar esse processo. Mas como você mesmo falou, no próprio texto eles já deixam margem para que isso seja regulamentado de uma forma diferente. Seja por lei complementar federal e aí abarcado por legislação estadual. Então, o próprio texto ele já traz algumas brechas que, claro, toda a estrutura jurídica do nosso país que trabalha com esse tipo de demanda já está buscando alternativas até para o futuro. É muito importante também falar que, como você bem pontuou, viver o presente, porque essa reforma ainda vai demorar um tempinho para ser implementada e não tem por que a gente se antecipar no sentido de querer viver essa reforma antes mesmo dela ser aprovada, porque de fato ela leva tempo. E pode ser, você falou muito bem, pode ser que aos finais dos 8 ou 10 anos de transição a reforma não tenha reformado, entre aspas, nada, não haja nenhuma mudança prática. Pode ser que daqui a 8 anos, daqui a 10 anos, a gente tenha um novo complexo sistema tributário. Exatamente. Um ponto importante nisso que você trouxe, André, é a gente, principalmente para quem não trabalha na área, aqui essa fala, se a gente puder falar de corte, esse corte vai para você que é empresário, para você que não lida no dia a dia com a dinâmica de cobrança de impostos, de quem organiza, de quem determina, de quem legisla esse processo. Bora lá. A gente está falando do IBS, que vai substituir o ISS e o ICMS. Hoje a gente tem a seguinte dinâmica. Quem faz a gestão do ISS são os municípios. Quem faz a gestão do ICMS é o Estado. A partir disso, o IBS unifica esses dois tributos e a pergunta que fica é: quem vai fazer essa gestão? Quem é mais antigo lembra o quanto era complicado para os prefeitos viver sob a batuta do governador, porque antes a gente tinha lá atrás uma dinâmica que o Estado arrecadava e repassava para o município. Ou seja, o município não tinha autonomia para tocar o seu processo, para fazer as suas obras. E talvez a gente entre num cenário desse novamente. Existe já uma conversa para ser montado um comitê de gestão formado por estados e municípios, mas aqui surge para mim um primeiro ponto de inflexão desse processo, que é o seguinte: querendo ou não, a prefeitura vai perder uma parte da sua autonomia sobre o que arrecada. Querendo ou não, o Estado vai perder, o Estado que eu me refiro, os estados, as unidades federativas vão perder um pouco da sua autonomia no que tange a gestão dos seus tributos. E por outro lado, nesse ponto, das teses que eles utilizaram para defender a reforma foi exatamente que vai melhorar o lado do município pequeno. Por quê? O município pequeno, município, ele normalmente não tem uma estrutura administrativa capaz de cobrar o ISS. Então ele perde. Então ele sobrevive exatamente do que vem da União. Então muitas vezes ele acaba deixando de arrecadar por conta de não ter estrutura. Uma das teses da reforma, se vai ser assim ou não, é uma coisa que a gente não precisa ver, é que isso vai ajudar que esse município consiga arrecadar. Até porque uma das coisas que a reforma tenta trazer é colocar a regra de ser cobrado onde é consumido. O serviço vai ser o tributo vai ser recolhido no município onde é consumido o serviço, no estado onde é comprado o bem, onde é utilizado o bem. Então, ele tenta trazer essa ideia. Então, pensando nesse lado que você trouxe, um ponto importante, mas é claro, isso é tudo que está em tese, é uma ideia que ainda não está concreta, a gente precisa ver como vai funcionar isso, mas é uma das teses defendidas na proposta. Um ponto importante, ainda falando do IBS, que é o que vai substituir o ISS e o ICMS. Hoje a gente já tem um padrão nacional de nota fiscal
eletrônica, a nota fiscal de venda de mercadoria, já existe o padrão nacional, o portal nacional de nota fiscal eletrônica, ou seja, independente de onde você esteja no Brasil, quando você vende uma mercadoria, a nota fiscal segue o mesmo padrão, segue a mesma codificação. Eu, levando em consideração os meus 10 anos de prática nessa vivência contábil, fiscal, tributária no país, eu enxergo que para esse projeto funcionar, antes da gente partir para a mudança do tributo, é preciso que saia do papel, e a gente já vem observando esse processo de mudança, a questão da padronização da nota fiscal eletrônica de serviço. Porque hoje a gente tem a seguinte dinâmica. Cada município usa o seu sistema, cada município usa a sua nota, cada município usa a sua, como é que eu posso dizer, categorização dos códigos de serviço, claro, respeitando a lei complementar 116, mas alguns municípios usam itens, outros usam subitens que não estão na legislação federal, só estão na legislação municipal. Que são diferentes, e muitas vezes são diferentes. Se a gente for comparar, e eu vou trazer para a nossa realidade aqui mais próxima, se você for comparar alguns códigos que saem nas notas fiscais de serviço de Lauro de Freitas e Salvador, você vai ver que tem diferença. Sim. Você vai ver que tem diferença exatamente por isso, porque não tem uma padronização. Nesse ponto, eles estão tentando implementar a nota fiscal federal de serviços, só que é muito incipiente ainda. Eles tentaram lançar em maio, não conseguiram nem para MEI, prorrogaram para setembro a obrigatoriedade, só que ainda está muito, a gente já validou essa ferramenta, já testou essa ferramenta, e ainda tem algumas falhas. O processo ainda é lento, o sistema ainda não funciona de forma bem integrada, e não está para todos os municípios, então nem todos os municípios aderiram. Principalmente, como você falou, aquele pequeno que não tem estrutura. Exatamente. E aí eu vou trazer um exemplo aqui de Salvador. Salvador publicou a normatização no final do ano passado, sinalizando que MEI não emitiria mais nota fiscal pelo portal. E pasmem, senhores. Temos MEIs emitindo nota fiscal pelo portal do Nota Salvador. Então, é muito importante para quem está nos ouvindo, tem muita estrada para ser percorrida. Claro, a gente está falando de um cenário totalmente tecnológico. A gente está falando de um cenário onde as mudanças elas podem acontecer e a gente tem tecnologia suficiente para subsidiar esse processo. Mas tem muita coisa para ser organizada. Se a gente for trabalhar, por exemplo, pegar o histórico do projeto SPED, da nota fiscal eletrônica, é algo que está sendo trabalhado desde 2006, 2005, 2004, quando surgem ali as primeiras normativas, e foi implantado o Padrão Nacional de Nota Fiscal Eletrônica, até chegar ao nível de automatização de processos de codificação que a gente tem hoje, é um refino de quase 20 anos. E um ponto importante, tudo que foi construído durante esses 15, 18 anos, mais ou menos, está sendo mudado, porque existe uma previsão de mudança de muitos CFOPs, por exemplo, para o ano que vem, extinção de alguns CFOPs. Então, além de toda a carga, todo o arcabouço tributário que existe, que a gente já falou, como a gente já falou, é muito robusto, tem todas essas regras que acabam, tudo que é construído para uniformizar as regras, essas regras de fiscais que a gente chama, acaba dificultando o processo e atrasando toda essa evolução que eles tentam fazer com a reforma como essa. O segundo ponto que eu trago aqui já é falando do segundo tributo, a nova sopa de letrinhas. CBS, que é o que vai substituir o PIS, a COFINS e o IPI. É muito importante eu voltar na fala de André quando ele diz PIS, COFINS e IPI são tributos geridos pela União. E, claro, de acordo com as suas normatizações, são ou não repassados aos estados e municípios. Aí depende muito da dinâmica estrutural de repartição desses tributos. Mas vamos focar aqui na arrecadação, que é a União que cuida. A principal mudança, na minha visão, sobre a criação do CBS e substituição do PIS, COFINS, passa pela não cumulatividade. Hoje, e aí eu preciso voltar, vai ser sempre aqui, gente, o processo de ir lá na frente, voltar para recapitular como a gente está vivendo hoje, como é a dinâmica existente hoje, ir lá para frente de novo, entender como é que é essa possibilidade de reforma, esse projeto de reforma que vai sair. É importante todo mundo ficar ciente que ele vai sair. Como vai sair, isso é outra história. Hoje a gente tem um cenário onde a gente tem, a partir da escolha das empresas e para outras, através de determinação, um sistema cumulativo, PIS e COFINS, e um sistema não cumulativo de PIS e COFINS. Como é que roda essa dinâmica? Para quem trabalha com o sistema cumulativo, você aglutina o custo do seu produto, você compra, o custo de PIS e COFINS pagos no ato da compra. Você não se compensa desse valor de imposto. Então você aglutina esse custo no seu valor de produto e sobre a sua venda
que está incluído os valores de PIS e COFINS, vai ser tributado novamente PIS e COFINS sobre o seu valor de venda. Ou seja, há uma cumulatividade de tributos nessa operação. A não cumulatividade é justamente o processo que hoje a gente visualiza, principalmente para as empresas de lucro real, onde eu, sobre o custo de PIS e COFINS que eu tenho na minha compra, eu expurgo esse custo, eu me aproprio desse custo para compensar na minha venda ou para me compensar na minha prestação de serviço. Então, se eu compro um produto onde eu tenho, ou se eu tomo um serviço que vai ser um insumo para eu prestar um serviço e tem a tributação de PIS e COFINS, eu me aproveito desse crédito no momento que eu vou tributar a minha venda final, o meu serviço final. Então, existe uma não cumulatividade desse imposto. O que o CBS traz é justamente, ele acaba com a cumulatividade. Então, toda a tributação de PIS e COFINS, independente do regime tributário, ela vai ser feita através da dinâmica de não cumulatividade. E aí a gente vai para novos desafios. Por exemplo, hoje na nossa dinâmica, para empresas de lucro real, é preciso ter um controle e um rigor financeiro muito grande para fazer esse processo de aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS da tomada do serviço, da compra da mercadoria. Porque hoje, apesar de ter sido ampliado no final do ano passado, o conceito de insumo, hoje só é permitido tomar crédito de COFINS daquilo que é considerado insumo. E no conceito amplo, insumo é tudo aquilo que me agrega valor e que me propicia prestar o meu serviço ou chegar ao meu produto final de venda. Mas existe tudo aquilo que também não é um insumo. Então vai precisar ser feito, e aí agora é para você, contador, um trabalho de conscientização dos clientes que viveram a vida toda no processo de cumulatividade, que ele agora precisa ter um rigor financeiro, um rigor de controle, um rigor de gestão, para entender o que é insumo na minha prestação de serviço, o que é insumo na minha venda de mercadoria, e sobre isso poder ser apurado o crédito fiscal, o crédito tributário da CBS agora, não mais do PIS e COFINS. Mas a dinâmica vai ser muito parecida. A ideia é que não haja um acúmulo de carga tributária, o que a gente chama aqui, se eu falar de uma forma bem leiga, tributo sobre tributo. Eu não vou pagar imposto sobre o imposto que eu já paguei. Eu vou pagar imposto sobre o que eu agreguei àquele produto. Essa é a exemplificação prática do IVA, do conceito do IVA, e que vai ser trazido pelo CBS. Então a gente já entra aqui no segundo cenário de mudança de cultura das empresas. As empresas vão precisar mudar suas culturas no sentido de ter uma melhor gestão, de ter uma melhor eficácia. Eu acredito que não seja algo tão complexo assim de implantar, desde que seja feita essa mudança de cultura. Porque o empresário hoje que está no lucro presumido, por exemplo, que trabalha no regime cumulativo, ele não se preocupa, principalmente se não tiver uma contabilidade atuante, em fazer esse controle de gestão do que é considerado como insumo, do que é custo, do que é despesa. A gente observa muito essa dinâmica para as empresas maiores que estão no lucro real, que por tributação elas são obrigadas a fazer esse processo de gestão. Então, o que a gente vai trazer também, e aí talvez seja um ponto benéfico, eu enxergo particularmente como um ponto benéfico, é trazer um melhor processo de gestão para as pequenas empresas, principalmente aquelas fora do Simples Nacional, que já é um terceiro ponto que a gente vai trazer daqui a pouco. E esse ponto que você trouxe é muito importante. Vai ser uma ideia mesmo, meio que forçar o pequeno empreendedor, principalmente o pequeno empreendedor, a se estruturar de uma forma que ele consiga gerir melhor sua empresa, para poder aproveitar todos os benefícios que potencialmente a reforma pode trazer para ele. Então, mas aí já me gera um outro ponto que você falou sobre o Simples Nacional, é uma pergunta importante. Há previsão de tratamento diferenciado nessa reforma, Igor? Eu faria a segunda pergunta para quem está nos ouvindo, e deixo aqui para Lucas, nosso editor, botar uma sonorização de tensão nesse momento. O Simples Nacional, ele vai acabar? Não, gente. O Simples Nacional, ele não vai acabar. Eu diria, não somente porque existe essa previsão no texto da lei, mas eu diria que o Simples Nacional não vai acabar porque hoje o Simples Nacional é o que mantém a economia girando. É uma menor tributação para as pequenas empresas que são o verdadeiro pulmão da nossa economia. Apesar das grandes empresas representarem e movimentarem um grande volume de recursos, mas são as pequenas,
médias empresas que estão no Simples Nacional, como diria o nosso querido professor CR, as microentidades, e giram a economia de forma mais plural. E o Simples Nacional ele será mantido. Claro, se eu vou ter a extinção de PIS, COFINS e IPI, e eu vou ter a instituição de 2 novos tributos, o Simples Nacional ele vai sofrer alterações. Então deve sair para o ano que vem, para 2026, para 2027, não sei quando, uma mudança no Simples Nacional. E aí, André, eu te trago um seguinte ponto. Lá em 2018, mais precisamente em 2017, quando foi aprovada a mudança do Simples Nacional, a gente teve uma situação parecida repetindo em 88. Aprovou-se o texto e já queria mudar. Eu assisti entrevistas de legisladores na época dizendo o Simples Nacional foi aprovado a sua mudança, mas ele já está defasado. O limite que passou de 3 milhões e 600 para 4 milhões e 800 já está defasado, deveria ser 5.400 em estudos da época. Então, eu acredito que o Simples Nacional ele sofra alterações no sentido de adequar a sua repartição de tributos à nova realidade tributária do país, com o CBS, com o IBS, mas é muito importante que fique claro para todos que estão nos ouvindo. O Simples Nacional não irá acabar. Claro, repito, ele vai passar por mudanças. Porque quando eu trabalho a minha reforma tributária no sentido amplo, como vem ocorrendo hoje, de extinção de tributos e criação de novos tributos, automaticamente isso afeta a dinâmica do Simples. Porque o Simples Nacional, e aí até dando uma pincelada de um futuro podcast, o Simples Nacional ele é um regime diferenciado, onde o legislador cria uma formatação, uma dinâmica de recolhimento de impostos através de uma única guia, onde ele unifica a arrecadação de todos os tributos envolvidos no processo em um único boleto. Percebam aí que tem uma semelhança com o CBS e IBS, gente. Sim. Percebam que tem a diferença aqui no Simples Nacional, vai gerar muita discussão, porque o Igor colocou lá atrás. Há brechas para os estados regularem a tributação. Por exemplo, o Simples Nacional continua, a sistemática, a essência do Simples Nacional continua. O que pode sofrer, como o Igor colocou muito bem, é alterações, nomenclatura, algumas questões relacionadas ao CBS, ao IBS especificamente. E, por exemplo, existe um negócio chamado ICMS antecipação, certo? Quem vende mercadoria sabe bem. Quem vende mercadoria sabe. No Simples Nacional, isso, por mais que diga que o Simples Nacional não paga nenhum outro imposto, na realidade de hoje, acaba sendo um novo tributo, porque o Simples Nacional não pode tomar crédito. Quem trabalha no regime lucro presumido ou lucro real e é de comércio, ele pode se aproveitar do que paga de antecipação parcial. Isso vira crédito. É um desembolso que ele tem, mas vira crédito. Mas no Simples Nacional, não. E aí, essa acumulatividade vai existir ou não vai existir? É a pergunta que fica. Esse debate ainda nem começou. Eu acho que esse exemplo que Andrei trouxe mostra mais uma vez o quão complexo é mudar o nosso complexo regime tributário. E aí entra num ponto que, quando você trouxe lá que não precisa viver o amanhã, é isso mesmo. Claro, se antecipar é sempre melhor do que refazer, do que correr atrás do prejuízo. Então, se antecipar para planejar é excelente. Todo empresário, e é uma coisa que nós trabalhamos com nossos clientes, fazer isso. Só que não pode deixar de viver o hoje para pensar como é que vai ser essa reforma. Vamos se antecipar para entender como a reforma vai funcionar. Assim que ela for aprovada, entender as estratégias que podem ser utilizadas, mas continuar pensando o negócio no formato que ele é hoje. E não tentar prever o que pode acontecer daqui a 3, 4, 5, 10 anos. Então é muito importante que fique claro para todos vocês que estão indo, seja você empresário, seja você contador, seja você um estudante que está se preparando para entrar no mercado de trabalho ou está procurando sua primeira oportunidade, então é primeiro ter calma nesse processo, para não poder acabar gerando um tipo de ansiedade no processo de planejamento. Teve um case engraçado desse processo, André. E aí é um dos pontos que a gente vai trazer. A gente vai buscar trazer no podcast, trazer os nossos cases de tudo que deu certo e também tudo que deu errado, viu, gente? É muito bonito esse mundo da internet, onde todo mundo se acerta, mas existem também erros no processo. E aqui na casa a gente entende erro como aprendizado. Teve um cliente que eu fiz um estudo tributário esse ano, uma dinâmica que ele tem, onde eu apresentei para ele uma economia de R$50 mil por ano. Se eu pegar 2025 ou 2024, 50 mil. Se eu pegar 2025, 100 mil.
se eu pegar 6 meses desse ano, R$ 125.000 de economia. Preparei todo esse estudo, mandei para o cliente, solicitei a reunião para fazer a apresentação mais detalhada. E a primeira pergunta que ele me fez foi: Igor, e a reforma tributária? Como é que vai ficar esse estudo aí? E aí eu liguei para o meu cliente e falei: meu amigo, calma. Aproveite a benesse dessa economia tributária dentro do que a legislação permite. Aproveite essa elisão fiscal. Esses 125 mil que a gente vai economizar nesse ano de 2023, 2024 e 2025. Quando a reforma tributária sair, quando ela for normatizada, quando for explicitado como é que vai ser esse processo de transição, tenha certeza que a gente vai fazer um novo estudo tributário, analisar qual vai ser a consequência para o seu negócio e a partir disso a gente vai buscar o melhor cenário para você. Mas você não pode se preocupar tanto em 2026 e deixar de aproveitar a economia que você tem hoje. Então é muito importante para quem está nos ouvindo e eu reforço novamente. Essa dinâmica que nós temos hoje, ela permanecerá até 31 de dezembro de 2025. O projeto traz no seu texto que o início do processo de transição ocorrerá a partir de 2026. Então tem muita água para passar embaixo dessa ponte, principalmente em cima de tudo isso que a gente já pincelou, viu, gente? Um outro exemplo de tratamento diferenciado, assim como o subnacional, é a Zona Franca de Manaus. E já está previsto nesse proposta, entendeu? E é para ter um tratamento diferenciado que já existe, então tem uma série de benefícios nessa área. É igualmente o subnacional. Então ainda tem muita coisa para rolar e já tem as brechas da legislação. Então não é uma reforma que traz uma completa, tem já permanente. Não, e é importante esclarecer para quem não conhece o que é a Zona Franca de Manaus. É um espaço, eu diria que de fomento às grandes indústrias se estabelecerem nos locais. Hoje, para o estado do Amazonas, é fundamental a existência e a manutenção da Zona Franca de Manaus, porque a instalação das grandes indústrias naquele local gera emprego, gera renda, melhora o processo de concorrência, desenvolve a região. Então, assim como o Simples Nacional, que norteia toda a dinâmica tributária das pequenas entidades, a Zona Franca de Manaus, outros produtos que vão ter uma carga tributária simplificada, diferenciada, por exemplo, transporte coletivo, educação, saúde, cultura, essa dinâmica também vai ser tratada não de forma geral, mas numa singularidade. Eu colocaria assim. Ainda trazendo um pouco para a galera que está no... Assim como os empresários que estão as dúvidas, os estudantes. Como é que essa galera que está se preparando para sair da faculdade para entrar no mercado de trabalho deve encarar essa reforma? Você acredita que ela deve estudar, deve começar a estudar já a reforma, ou começar a pegar pelo cenário atual, se antecipar? Como é que você enxerga essa dinâmica? Se vocês me permitem orientar, o primeiro passo desse processo é todos os estudantes abrirem a rede social favorita, o Instagram, e seguirem lá, @Catreinamento, seguir @Caserviços, porque a gente vai buscar nesse período produzir muito conteúdo voltado para tirar essas dúvidas, tanto dos nossos clientes, quanto dos alunos que nos seguem, de todos os profissionais e pessoas envolvidas nesse processo. Então, o primeiro passo é seguir @Catreinamentos, @tributarista _André Moreira, @Igor da K. A ideia é a gente trabalhar nas nossas redes essa dinâmica de conteúdo, debater a reforma, debater a mudança. O segundo ponto, tão importante quanto, é você, estudante, entender como é a dinâmica de hoje. Porque a reforma tributária não vai acontecer do dia para a noite. Não vai dormir com uma sistemática tributária e se acordar com outra sistemática. Vai haver um processo de transição. A expectativa desse processo de transição, como eu falei anteriormente, levar de 8 a 10 anos. Então, se eu vou ter um processo de transição, eu preciso entender como é a dinâmica hoje, para eu saber como é que vai se acontecer essa transição e construir, eu acredito, seja a melhor palavra, essa dinâmica final desse novo, e eu digo que complicado, sistema tributário. Mas eu deixaria isso a título de orientação, se é que me permitir tecer tal comentário. Excelente, excelente. Mas já que você trouxe da Catreinamentos, acho que é importante reforçar o que é o projeto Catreinamentos. Assim, gente, nós, como a gente explicou no primeiro episódio, nós temos cerca de 17 anos de estrada, construindo, validando, errando e acertando muita coisa. E o que é que a gente chega agora? A gente quer compartilhar esse conhecimento. E a gente quer construir esse conhecimento para que possa, junto com todos vocês, a gente quer, a partir desse projeto, apresentar para vocês tudo que a gente conseguiu validar. Nós temos no nosso grupo, no nosso novo projeto do grupo
a K-Treinamento. Essa é a ideia. A gente vai trazer para vocês todas as nossas experiências práticas, porque a gente trabalha, a gente vai trazer nossas vivências, expertises, sacadas, estratégias que não deram muito certo, estratégias que deram certo. Cases de sucesso e cases de fracasso, porque os fracassos que cometemos foi o que nos permitiu chegar onde estamos hoje. Então é muito aprendizado, a gente tem muito conteúdo, a gente vai trazer aqui Marcelo Deoclésio falando sobre abertura de empresa, a gente vai trazer Josinei falando sobre abertura de empresa, Lucas Brito, nosso diretor de mesa, vai bater um papo com a gente sobre e-social, sobre departamento pessoal. A gente quer trazer aqui experiências reais de quem está no campo de batalha, de quem está vivendo e guerreando todos os dias essa nossa dinâmica. Então a gente não vai ficar muito na teoria, a ideia é trazer a prática, trazer o que deu certo, mas também o que deu errado. E a gente erra para nunca mais errar, a gente erra para aprender e seguir. A reforma é um desafio, claro, mas também eu entendo como uma janela de oportunidade, tanto para quem já está no mercado, como para quem vai ingressar. E a K-Treinamentos tem esse propósito. Além do que já está posto em termos de legislação, a gente tem um arcabouço para compartilhar o conhecimento, nossas experiências. Mas em cima também do que está sendo reformado a partir dessa proposta, a gente apresentar e construir esse conhecimento conjuntamente. Então, resumindo o projeto K-Treinamento, como eu disse no primeiro episódio, é movimento. Então, assim como a reforma traz uma modificação na legislação, nós queremos construir esse conhecimento e, junto com vocês, compartilhar aquilo que já está. É trazer movimento, tratar de processos, tratar de pessoas. Eu acho que o nome do primeiro episódio exemplifica essa dinâmica. Movimento, processos, pessoas. Partindo aqui para o nosso fim de ciclo, para fazer aqui, Andrei, uma recapitulação sobre tudo que a gente trabalhou nesse episódio de hoje, né? A gente falou de mudança na sistemática, a gente falou de PIS, COFINS, IPI, que vai ser substituído pela CBS. A gente falou de ISS e ICMS, que vão ser substituídos pelo IBS. A gente falou do fim da cumulatividade para apuração tributária, ou seja, existe a perspectiva de acabar o tributo sobre tributo, o imposto sobre imposto, em cima desse fim dessa cumulatividade. Mas a gente também falou sobre mudança de gestão, mudança de cultura nas empresas. A reforma tributária, ela passa e permeia por mudança de cultura. Porque se eu vou para uma dinâmica não cumulativa, eu preciso ter um melhor controle, uma melhor gestão. Eu acho que quando você fala de gestão, é muito importante trazer que essa reforma vai trazer uma mudança de paradigma. Que é exatamente fazer com que as micro e pequenas empresas se atualizem, melhorem esses controles de gestão, como você colocou. Mas vamos lá, Igor. A gente falou de tanto tributo e a gente não citou imposto de renda e contribuição social. Como é que fica essa galera aí? Já diria, eu gosto muito de samba, viu, Andrei? Tem um samba que fala assim, deixa tudo como tá. Essa dinâmica, gente, é muito importante a gente salientar para vocês que o texto da reforma atual, ele não trata de contribuição social e de imposto de renda. A mudança a nível federal fica a título de PIS, COFINS e IPI. Então, aparentemente, dentro do que foi divulgado, não há que se falar em mudança na sistemática de cálculo de tributos de imposto de renda e de contribuição social. Pode ser que nesse debate, nessa ida ao Senado, na volta para a Câmara, seja incluído algum ponto. Já houveram outras propostas que relacionavam a mudanças na dinâmica de contribuição social e imposto de renda, mas não é a dinâmica atual. Mas um ponto, porque é uma coisa que pode ficar sem resposta para a galera que não serviu, mas é um ponto que ainda precisa ser tratado em outra reforma. Então essa reforma, como a gente brinca, é uma meia reforma. É um puxadinho. A gente pode dizer que é um puxadinho. É isso. Brasil. É o jeitinho brasileiro. Mas é isso. Acredito que a gente conseguiu passar tudo aquilo que a gente pensava. Espero que tenha feito sentido para todos vocês que estão ouvindo a gente. A nossa ideia é exatamente essa, é passar um conteúdo prático e concreto para todos vocês que nos ouvem. E convidamos vocês a seguir as nossas redes, @K-Treinamentos, @K-Serviços. Tributarista _ André Moreira, @Igor da K, @Estagiário Revoltado, nosso diretor de mesa.
Porque nessas redes, gente, a gente vai buscar trazer conteúdo útil, a gente vai buscar trazer conteúdo relevante para vocês. Tá certo? Muito obrigado, espero que tenha feito sentido. Compartilhe esse podcast para os seus amigos. Se você está escutando no Spotify, se você está escutando no YouTube, nós estamos presentes no Instagram, TikTok, onde você pensar, a K Treinamentos, o Podcast, a K Serviços vai estar presente levando conteúdo útil para vocês. Valeu? Valeu, galera!